Meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos aqui para mais uma lição. Deixa eu aprontar o relógio aqui, que é a lição de número 8. Silêncio no céu e o julgamento vindouro. Eu sou Aguinaldo, te peço, não saia daí, fique conosco até o final. Se não for inscrito, se inscreva, acione o sininho para que você possa receber as novas notificações do canal e não deixe de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha aí. Entrou, assistiu o vídeo? Deixa o seu joinha aí e compartilha. Silêncio no céu e o julgamento vindouro. Vamos lá, hein? Isso é sério. Texto áureo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Verdade aplicada diz a certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo, deve despertar-nos a santidade e a evangelização. Santidade é uma palavra um pouco fora de lógica, né? Que Deus nos desperte para santidade e evangelização. Quais são os objetivos da lição? Se atente para isso, professor, porque esse aqui é o foco, é a tônica. Mostrar o que está prestes a acontecer na Terra, entender que os acontecimentos se darão, não tem como escapar, e despertar para orar e ganhar almas para Cristo. Texto de referência, Apocalipse 8, os versos 7, 8 e 10. A introdução diz que os capítulos 4 a 7 do Apocalipse são uma preparação para a abertura do sétimo selo, que desencadeará uma sucessão de manifestações do juízo divino sobre a terra com intensidade jamais vista. Antônio Gilberto, ler o Apocalipse é ler hoje o jornal de amanhã. Por falar nesse mestre, saudoso pastor Antônio Gilberto, a quem nós devemos muito dos aprendizados com seus ensinos e com as suas literaturas, tanto na área da pedagogia quanto na área da escatologia, Antônio Gilberto disse que ele havia estudado escatologia por mais de 30 anos e ainda tinha muita coisa para aprender. Então, se Antônio Gilberto, por mais de 30 anos estudando escatologia, percebia, tinha o senso de que precisava caminhar muito para aprender ainda, imagine nós que estamos aí caminhando aí, muitos de nós professores estamos vendo e nos dedicando nesse assunto pela primeira vez. Então, o assunto é extremamente complexo por causa das visões interpretativas, tá bom? Então, as 7 trombetas. O juízo é inevitável. O último dos 7 selos é aberto e com sua abertura se desencadeia uma sucessão de manifestações. Bom, o juízo de Deus virá. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Mesmo que nós vivemos hoje uma escassez na área espiritual, um baixo nível espiritual, onde a descrença sobrepuja a crença, nós precisamos acreditar piamente, e cabe a você, professor, introduzir nos alunos a importância de crer que o juízo de Deus virá sobre a humanidade. Eu não posso ter mais misericórdia do que Deus, você não pode amar mais do que Deus, porque o juízo de Deus será inevitável. Se nós olharmos pela ótica humana, nós falaríamos, Deus é amor, Deus não vai fazer isso. Mas é o ato de amor que fez Deus entregar o seu Filho na cruz, e a rejeição desse ato desembocará nesse juízo de Deus sobre
os homens. Então, o próprio homem que vai atrair para si o juízo de Deus. Porque o amor de Deus já fora dispensado em Cristo Jesus. Um silêncio no céu. Vemos algo inédito aqui. Silêncio no céu, Apocalipse 8:1. Todo louvor que é característica do céu cessa por quase meia hora. Todo louvor. Lembrando que louvor é você tributar elogios a Deus. Quando você elogia alguém, você está louvando essa pessoa. Mas nós estamos falando de louvor a Deus. Todo louvor, todo elogio a Deus. Grandes são as tuas obras, Senhor. Justo e maravilhoso são os seus caminhos. Isso são elogios a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, isso é expressões de louvores a Deus. Então cessa esse louvor a Deus, que é característica do céu. Cessa por quase meia hora. E este silêncio nada tem a ver com a passagem de Isaías 6:8 ou com a morte de Cristo na cruz. Olha, eu quero trazer uma tona, porque uma certa feita eu ouvi alguém falar que esse silêncio no céu foi a chamada de Abraão. Também ouvi falar que era a chamada de Isaías, a qual o autor coloca aqui, dando a entender o quê? Que ele também já ouviu alguém falar ou alguém interpretando desse jeito, dessa forma. Só que ele categoricamente coloca aí, não tem nada a ver. É outro contexto que está fora de Isaías, fora da chamada de Abraão, há quem diga também da chamada de Moisés, nada a ver. Se você já ouviu alguma coisa relacionada a isso, deixe o seu comentário aí, que é importante para a gente perceber que você também já ouviu. Então o silêncio aqui fala da perplexidade diante do que está por vir. Fala de um momento de tensão, de um estado de choque, onde você se assenta e fica pensando. É mais ou menos isso. Um estado aterrorizante, assustador. Quando a rainha de Sabá chega para visitar o reino de Salomão, vamos lá. Ver se eu acho aqui quando ela visita o reino de Salomão. Que me falhou a memória onde se encontra. 1 Reis capítulo 10. A gente vai ver que quando ela visita, a rainha de Sabá visita o reino de Salomão. E do 9, nós vamos entender que ela ficou pasmada com tudo que ela viu de Salomão. Todo o encanto do reino que ela presenciou. Deixou ela fora de si. Deixou ela assustada, porque ela diz assim, não me falaram nem a metade daquilo que é o seu reino. Coisa linda a gente perceber a pessoa espantada com a grandeza do reino de Salomão. Ela fala de todos os seus servos, de toda a beleza, o adorno do templo e do reino de Salomão. 1 Reis 10.
Vamos aqui, os juízos serão consecutivos. 1:2 diz: ao estudarmos sobre o juízo divino na grande tribulação, devemos ter em mente que tudo indica que os juízos não serão paralelos, mas consecutivos. Então, nós vamos entender que o último selo abre o juízo das 7 trombetas. O último selo abre o juízo das 7 trombetas. Então, nós vamos ter 4 trombetas. 4 trombetas no Apocalipse, capítulo 8. 2 no capítulo 9 e 1 no capítulo 11. Então são 7 trombetas, 4 no capítulo 8, 2 no capítulo 9 e 1 no capítulo 11. E essas trombetas, elas vão começarem a trazer juízos sobre a terra. A revelação de forma pretérita, ou seja, um detalhe das profecias chama a atenção: o fato dos juízos serem narrados no passado ou como eventos que já aconteceram. Por que isso acontece? Na verdade, para Deus, futuro e passado é um eterno presente. Deus não está preso ao tempo. Deus não está limitado ao tempo. Então, por isso que a gente entende o uso aqui da expressão passada não quer dizer que esses fatos já ocorreram, mas simplesmente que Deus não está limitado ao seu tempo. O narrador passa aqui, o fato dos juízes serem narrados no passado ou como eventos que já aconteceram. Isso não significa que a profecia da grande tribulação e seus respectivos juízos já tenham chegado e seu cumprimento revela chegado e se cumprido, mas revela uma linguagem que só o eterno pode usar. Lembrando que futuro e passado é presente para Deus. Deus não está preso ao tempo. Juízo divino sobre a natureza. Bom, nós vamos ter aí a primeira trombeta, que é o Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, que diz: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo e juízo. Então, o que traz a primeira trombeta? Assim como foram literais os flagelos no Egito, no tempo do Êxodo, assim serão também durante a grande tribulação. Então, durante a grande tribulação, esses flagelos serão tão reais quanto foi no Êxodo, quando nós lemos lá Êxodo capítulo 5. O que diz? 1/3 de toda a vegetação, diz: tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Terça parte, você coloca uma fração aí de 1/3. De 1/3, de 3 queima 1, de 6 queima 2, de 9 queima 3, de 18 queima 6. Essa é uma fração de 1/3 e assim sucessivamente. Só para a gente entender como isso ocorrerá. Agora, Armando Chaves, no seu livro Apocalipse, ele acredita que esse grande monte ardendo em fogo, ele é um reino. Ele é um reino que cairá. Ele é um reino que cairá e destruirá com a sua queda muitos homens. Ele coloca essas árvores como os homens, citando Jeremias 51:25 e Zacarias 4:7. Eu estou colocando para vocês uma visão, justamente porque o sentido interpretativo de Apocalipse, ele pode mudar, e de repente você pode ter uma vertente diferente daquilo que você está lendo, na medida que você entende que seja literalmente árvores. E de repente você vai ouvir uma aula que alguém vai falar que para ele essas árvores são homens.
dá uma ambiguidade de interpretação se você juntar alguns textos. Por isso que é importante ter uma ideia. É claro que o autor ele está colocando literalmente como vegetação. Que seja vegetação, vai afetar os homens. Vai afetar os homens. Então começa o juízo e começa afetando a área da vegetação. Se for essa a ideia. Se for a ideia de Armando Chaves, por exemplo, são os homens que começarão também a serem punidos por esse reino. Ele coloca também como um reino tocou a trombeta e fogo misturado com sangue foram lançados. O 2.2 diz 1/3 de toda a vida marinha e embarcações. 1/3 de toda a vida marinha e embarcações. A segunda trombeta mostra a morte de 1/3 de toda a vida marinha. Então a mesma coisa, de cada 3 morre 1. Bem como a destruição de 1/3 de todos os instrumentos de navegação do mar. Armando Chaves, ele também traz uma interpretação diferente. Assim como ele bota lá que o fogo é símbolo da expressão da ira, do juízo, o sangue significa morte, tanto morte física como morte moral. As árvores podem simbolizar os homens. Ele coloca isso aí, Juízes capítulo 9, 8, Daniel capítulo 4, versículo 4. E toda a erva que foi queimada, demonstrando que o juízo de Deus atinge de um modo geral toda a humanidade. Toda a humanidade. Essa é a ideologia de Armando Chaves Cohen. 1/3 da vida marítima. 1/3 da vida marítima. O que ele coloca em relação à vida marítima? Como fala de mar, ele pode estar se tratando de homens, de governos. Pode estar se tratando de governos. A segunda trombeta mostra a morte de 1/3 de toda a vida marinha, bem como a destruição de 1/3 de todos os instrumentos de navegação. Ele acredita que esse instrumento de navegação seria o poderio do comércio, que transporta alimento por meio de navio. Então o poderio do comércio é afetado, a riqueza dos homens, o mar, ele coloca como grande homens, até quem diga que poderia ser a própria terra de Israel, a Palestina, como uma potência ali, inclusive o mundo árabe, afetada de maneira particular e atingindo esse transporte comercial dos homens que vai afetar todo o mundo de então. Eu estou trazendo as ideias interpretativas que nós temos deste texto. 1/3 de toda a água potável e 1/3 de todos os luminares. Aí nós temos aí toda a água potável e todos os luminares. Bom, os luminares, a água potável pode falar da fonte de vida. Ou seja, toda a fonte de vida será afetada. E os luminares pode estar falando aí de ideias religiosas, de luzes, de iluminação, de ensino, de interpretações, de contextos a respeito de Deus e do Criador. Mas entendendo da forma que o autor nos coloca, a Bíblia mostra que após o toque da terceira trombeta, 1/3 de toda a água potável do planeta se tornará imprópria para beber. Haverá muitas mortes neste tempo por consequência destas águas. O profeta Isaías chama este tempo de juízo divino sobre a terra, de assolação do Todo-Poderoso. Ou seja, 1/3
de toda a água potável e 1/3 de todos os luminares. Então ele coloca a água potável como fonte de vida e os luminares ele entende como coisas espirituais, mas isso é um campo interpretativo. O 3:1 diz a praga dos gafanhotos. A quinta trombeta mostra-nos um enxame de gafanhotos que aterrorizarão a terra. Há quem acredita que nessa interpretação exegética, escatológica, essa figura desses escorpiões seriam demônios. Seriam demônios. Apocalipse 9:6. Vamos ver o que diz. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E isso é na quinta trombeta, né? Pois foi-lhe dado que não matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Os escatologistas geralmente aplicam esse texto como na figura exegética, que seriam demônios, que na forma corpórea de escorpiões que picariam os homens. Mas também é um contexto bem escatológico e das linhas interpretativas. A gente tentar também não segurar o texto na sua literalidade e entender nas visões que pode mudar muito o contexto coloquial daquilo que está se falando. E nesse período, por 5 meses, por exemplo, os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Lembrando que a morte é um juízo de Deus sentenciado lá no jardim do Éden após a brincadeira com a árvore, o comer do fruto e a sentença do juízo veio. Só para a gente ter uma noção que o juízo virá. Veio para Adão e Eva, veio para Ló em Sodoma e Gomorra, veio nos dias de Noé e com certeza virá também em nossos dias. Isso não tem como nós nos isentarmos desses contextos verdadeiros da palavra de Deus. O 3:2 diz 1/3 da população mundial. Esta trombeta anuncia um juízo terrível que virá sobre a humanidade. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora do dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Bom, vamos fazer uma matemática aqui mais ou menos. A 1/3 parte de cada 3 morre 1. De cada 6 morre 2. De cada 9, 3. E assim sucessivamente. Hoje nós temos 7,9 bilhões de homens. 1/3 dessa população compreende 2 bilhões e 650 milhões de homens. Isso eu estou arredondando. 2 bilhões e 650 milhões. O Covid matou 6 milhões. Até o presente momento, o Covid matou aproximadamente 6 milhões em todo o mundo de homens, de seres humanos. 6 milhões foi algo assustador. Você ficou assustado quando você começou a ver as pessoas morrerem por Covid? Eu fiquei assustado. Parei até de ver reportagem porque era aterrorizante. Se o Covid nos assustou, matando só 6 milhões não é nem 1% da população mundial. Aqui
vai matar 1/3, que compreende aí cerca de 33,33%. Já parou para pensar? O Covid não matou 1%, porque 1% daria 7,9 milhões. E ele matou 6 milhões. Então, ó, presta bem atenção. 6 milhões, que não compreende 1%, e nos assustou 1/3, 2 bilhões 650 milhões de pessoas. É assustador, não é assustador? É assustador. É o que vai acontecer nesse período da grande tribulação. O 3:3 diz: a oração dos santos. A oração dos santos. Antes do juízo das 7 trombetas acontecerem, Deus nos mostra as orações chegando como incenso a Deus. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, encontramos o patriarca Abraão junto a Deus, intercedendo pela cidade e a Deus para livrar Ló. Diante da revelação que recebemos de tudo o que está prestes a acontecer, precisamos orar. É tempo de orar. É tempo de orar. É tempo de orar. Essa é a tônica. É tempo de orar. Eu não devo ficar preocupado com o juízo que há de vir, mas eu devo me preocupar com a minha vida cristã. Eu devo me preocupar com a minha vida espiritual. Eu devo me preocupar com o meu estado espiritual diante de Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de lermos, de nos debruçarmos diante da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a nos inclinarmos diante dele e diante da sua palavra. Bom, concluindo aqui, amigo, aluno, professor, superintendente, precisamos preservar em oração, perseverar em oração confiantemente no caminho da santificação e no cumprimento da missão de fazer discípulos. Enquanto há tempo, pois, o plano de Deus inclui a manifestação do juízo divino sobre toda a terra. Que Deus nos ajude a sermos cristãos melhores, buscando mais a Deus e buscando vidas para conhecê-lo. Amigo professor, que o Espírito Santo te use poderosamente, vá seguro, vá convicto, faça o seu estudo aí, vê o que dá para você acrescentar aqui dessa sinopse na sua aula, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Um grande abraço, até a nossa próxima lição, que é a lição As Duas Bestas da Grande Tribulação. Até lá e fica com Deus.